Há quem viva nessa vida poupando tudo o que tem, se preocupando em deixar carro, casa ou outro bem, mas lhe digo uma verdade: bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, a minha aula hoje é sobre cordéis, ou a literatura de cordel para quem prefere, que é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente lá no interior nordestino. O termo cordel ele é de herança portuguesa. Essa manifestação ela foi introduzida aqui no Brasil por volta do final do século XVIII. Mas, na verdade, a literatura de cordel, como nós conhecemos hoje, ela teve sua origem ainda lá em Portugal, com os trovadores medievais, que era como era chamado os poetas que cantavam os seus poemas, tá? E isso ocorreu lá no século XII e XIII. E o que esses trovadores medievais eles faziam? Bem, eles espalhavam histórias para a população em forma de poesia. Na maioria das vezes era improvisado. Ou seja, nada era escrito antes, nada era feito antes, eles não tinham um roteiro, eles improvisavam lá na hora. E a maioria da população era analfabeta naquela época, então isso era de tremenda importância para eles. Porém, lá no renascentismo, com os avanços tecnológicos que permitiu a impressão de papéis, eles passaram a distribuir esses textos que eram colocados, eram apresentados em cordas, eles eram colocados em cordas, que lá em Portugal eles chamam de cordéis, e é daí que vem o nome. Algumas das características de um cordel é que o texto ele é escrito com métrica fixa, porém não é algo assim muito utilizado porque métrica é muito complicada, né? E rimas, porque as rimas elas ajudam na musicalidade dos versos, porque o cordel é algo mais cantado, né? Ele tem algo mais assim fácil, mais de ser identificado. O cordel ele é de grande importância folclórica. Como eu disse para vocês, os poetas naquela época usavam o cordel para contar histórias mesmo, principalmente para as crianças e para as pessoas que eram analfabetas naquela época. E uma coisa muito interessante é que a literatura de cordel ela ficou muito conhecida pelas suas xilogravuras, que para quem não sabe são gravuras feitas em madeira, que ilustravam os poemas. Alguns principais autores dos cordéis é o Leandro Gomes de Barros, né? Naquela grande peça que eu acredito que todos já ouviram falar, pelo menos, que é o Alto da Compadecida, conta com alguns dos cordéis de Leandro. E nós temos também o João Martins de Ataide. E atualmente, um dos meus cordelistas favoritos é o Braulio Bessa, já tem 2 livros lançados, e ele costuma apresentar alguns de seus cordéis no programa da Fátima Bernardes. O meu cordel para vocês. Os olhares intensos, sorrisos distantes, repente na veia, apreciando horizontes. Tem gente que se faz feliz todo dia, porque rima cordel com poesia.